de volta aqui pra gente comentar a grande conquista. E sim, gente, vamos ali ser sinceros, né? O Guipa ali deu uma bela de uma remexida no jogo. Caio se sentiu incomodado porque vai ter que dividir as tarefas com o Breno. E aí ele questionou o Guipa por causa disso. Mas ali no fim das contas, não deu em nada, né? No fim ali, a única coisa que fez foi só ganhar mais um voto, né? O Guipa basicamente sabe que ele vai para a zona de risco, né? A gente já sabe e já tem isso aí mais do que certo. Inclusive o próprio foi o que falou ontem à noite, né? Ele disse assim, né? Quando o Caio chamou ele para tirar satisfação do porquê que ele colocou o Breno para fazer as tarefas junto com ele, ele falou, né? Que já sabe que ele vai mesmo para a zona de risco, então para ele tava de boa. Ele já sabia mesmo disso, então não era uma novidade para ele ir para a zona de risco. Então, para ele o que interessava mais era movimentar a casa. O grande problema é que às vezes o Caio parece que não gosta que as pessoas façam esses movimentos. Parece que o Caio quer que as coisas sejam sempre do jeito dele. E aí ele esquece que nem sempre as coisas vão ser do jeito que ele quer. Especialmente num programa como esse, né? Que é um reality show. Enfim, esse eu acho que foi um dos maiores descontentamentos que rolou ali durante a madrugada. E aí depois disso teve também ali um outro descontentamento entre a Anaí e a dona Geni. Parece que todo mundo já está começando a perceber que a Anaí, ela já meio que está sendo chata com os apontamentos dela, né? Porque o que a Anaí tem uma estratégia que eu acho que muitos de vocês ainda não perceberam, ou se perceberam, gostam de passar pano. Porque a Anaí, ela gosta muito de ficar apontando os outros. A Anaí gosta muito de, assim, de ficar sendo sua amiga. Ela gosta muito ali de ficar do teu lado e tal. Mas quando ela tem uma treta com você, ela adora apontar na tua cara. E aí quando você vai lá e revida, ela adora se vitimizar. Ela adora dizer que você tá indo e partindo para cima dela. Ela adora, mas adora fazer isso. Por que que ela faz isso? Porque assim ela pode dizer que estão partindo para cima dela por causa de preconceito, essas coisas, né? Por ela ser uma mulher trans. Então ela faz muito disso. Só que quando as pessoas começam a perceber que ela está esvaziando uma pauta, então as pessoas também começam a utilizar da mesma estratégia. E a partir do momento que as pessoas começam a usar a mesma estratégia e ela começa a se enfraquecer por causa disso, aí ela começa a ficar desestabilizada. E aí, hoje ela já ameaçou de desistir da grande conquista depois lá do que aconteceu no Rodrigo Faro e, enfim, tá a maior coisa rolando lá e eu vou ser sincero com vocês, seria até melhor se ela desistisse da grande conquista, porque assim ela até evitaria maior desgaste para ela mesma, porque já tá chato ela ficar perseguindo os outros da maneira que ela tem perseguido ali, e no fim ela não vai vencer esse programa, já tá na cara, eu acho, que ficou claro desde ontem, porque ela estava muito confiante que o Fernando ou o Haddad seriam eliminados. Ela estava confiante demais que isso ia acontecer. Isto não aconteceu. A narrativa que ela queria vender para o público, tentando inverter a história, não foi o que aconteceu. E aí, o que foi? Ela ficou decepcionada com o público. Ela descobriu que o público não comprou a ideia dela. E aí, agora, ela sabe que se ela cair numa zona de risco certa, talvez ela seja eliminada. E aí, talvez uma saída honrosa seja justamente desistir, né? Mas enfim, vamos lá comentar como é que foram aí as últimas 24 horas da grande conquista. Bora lá! Enfim, depois aí daquela prova dos donos, né, que ficou entre o Guipa e o Felipe, né, quase que foi, né, Guipa? Quase que foi, né, aquela prova ali de você colocar aquelas ferramentas dentro lá daqueles potes, né? O nome foi a prova dos cilindros que eles deram na Record, né? Mas, enfim, na hora lá eu tava gravando aqui com vocês, eu não tive como saber o nome lá, não tinha como ouvir
o nome todo. Eu não tenho aquele retorno ainda, aquele fone de ouvido aqui que eu posso colocar aqui no ouvido enquanto eu tô falando no microfone com vocês. Eu ainda não tenho ainda, né? As visualizações do canal ainda não chegaram naquele patamar que me possibilite fazer os investimentos para ter esses equipamentos. Mas enfim, o nome da prova era a prova dos cilindros. E aí o Guipa quase, mas quase venceu aquela prova. Foi por um pouquinho o Guipa perdeu aquela prova. Mas enfim, o Felipe resolveu colocá-lo como o segundo dono. Então, né, o Guipa estava feliz porque era dono, já sabia mesmo que ia para a zona de risco, mas ele disse que isso era um risco assumido, então ele meio que estava de boa com isso. Mas ele ficou realmente chateado, não foi exatamente pelo fato dele saber que ia para a zona de risco, porque isso, segundo ele, era bem óbvio. Ele estava chateado com a Lisiane. Ele disse ali que estava muito chateado com a Lisiane por causa da Lisiane, segundo ele, querer ficar fazendo VT toda hora. E aí ela ficava ali atravessando na frente da câmera, desfilando, se mostrando e tal. E aí ele disse que estava bastante chateado com essa coisa dela e tal. E eu vou ser sincero com vocês, né? Não tem como não fingir isso. De fato, tava chato, né? Tinha algum momento ali da prova que a Lisiane, ela ficava ali girando o tanque, né, de água. Então ela ficava mesmo desfilando na frente da câmera. Então ele tinha razão na reclamação dele. E cada vez que ela desfilava na frente da câmera, ela atrapalhava a visão do que eles tinham lá do pote. Então não tinha como saber mesmo, de longe ali, toda vez que ela atrapalhava a visão, como é que estava o pote. Mas ali também era uma questão de estratégia. Então errada também a Lisiane não estava, tá? Não é passando pano no Guipa, não. Ele não estava errado na reclamação dele, mas ela também não estava errada em fazer o que ela fez. Era estratégia dela. Se essa era a estratégia dela, confundir ali os outros, não deixarem os outros ver como é que estava ali o pote no tanque, de boa, tava ótimo. E ela fez muito bem, inclusive, né? Porque ela foi uma das últimas a ser eliminada nessa prova. Porque ela foi até onde deu. Então ela foi muito bem. Não tô dizendo que ela fez mal, tá? Absolutamente nada. Ela fez uma boa estratégia. E aí, antes de começarem a distribuição das tarefas e tal, o Guipa e o Felipe foram sentar ali para conversar alguns detalhes ali dessas atribuições. E aí eles chegaram no acordo. Qual foi o acordo que eles chegaram? O acordo foi o seguinte: o Guipa disse que ia acatar o nome que o Felipe fosse indicar, desde que esse nome não fosse o Lucas de Albu. Ele acataria esse nome, desde que não fosse o Lucas de Albu, que é o único que ele está protegendo ali. E depois, né, lá o Felipe falou que ele também não ia indicar o Haddad, porque ele sabe que o Haddad é próximo do Guipa. Mas assim, ele falou e deixou bastante claro que a proteção dele é o Lucas de Albu. Ele protege o Lucas de Albu. Fora isso, qualquer nome que o Felipe chegasse, ele ia entrar no consenso e ia ser de boa. E aí, em troca desse consenso, ele queria fazer a atribuição das tarefas na casa. Com isso, ele queria colocar a Lisiane e o Bruno para cuidar das tarefas da casa dentro. Queria colocar o Breno e o Caio nas tarefas externas da casa. Queria colocar a dona Geni e o Rambo para fazer as tarefas na cozinha e tal. Então ele queria movimentar a casa. E foi exatamente isso o que aconteceu. E aí até o Felipe falou: mas você não acha estranho assim, né? Você não acha que a Lisiane vai achar isso ruim e tal? E aí ele falou: não, deixa que eu me entendo com ela, deixa que eu converso com ela e tal, mas vamos lá fazer desse jeito. Eu quero movimentar a casa, quero fazer as coisas andarem por aqui. E aí o Felipe concordou e tal. E aí na hora de fazer a atribuição das tarefas, eles foram lá fazer toda essa delegação ali. E aí eles fizeram lá o convite das pessoas que iam para a suíte dos donos. Primeiro lá, né, veio o Felipe. E obviamente, né, chamou a Tati Pink e o Hideo, que são os maiores aliados dele, né? Tá na cara que ele ia fazer isso.
e o Guipa chamou o Lucas Jalbu, que também é o maior aliado dele. Né? Eu até pensei que fosse o Haddad, né? Pelo menos na hora quando eu estava assistindo aqui o Play Plus, eu juro que eu pensei que seria mesmo o Haddad, não, mas ele chamou o Lucas Jalbu. E aí foi na hora da distribuição lá de tarefas. E aí ele colocou a Dona Geni para cuidar da cozinha e junto com a Dona Geni ele colocou o Rambo. E aí a Dona Geni deu uma risada, eu acho que ela entendeu qual era a intenção do Guipa. E aí ele explicou, não, vou colocar o Rambo aí e tal, mas a cara, o primeiro momento da cara dela foi essa aí, né? Tinha que ser o Rambo, né? Podia ser outra pessoa. E aí ele meio que explicou, não, vou colocar o Rambo aí, porque o Rambo tá precisando fazer mais coisas dentro da casa, tá precisando aí. Aí o Rambo falou, mas eu não sei cozinhar e tal. E aí ele falou, não, mas cozinha não é só cozinhar. Cozinha é lavar a louça, cozinha é você pegar os utensílios, organizar, é lavar as coisas ali, não é só pegar e fazer comida, não. E é verdade, cozinha não é só cozinhar, gente, cozinha também é lavar as coisas, cozinha também é organizar e tal. E ele ainda deixou claro, quem quiser aí ajudar a Dona Geni, cortar alimentos, essas coisas, vocês podem ir lá. Ninguém é obrigado a deixar a Dona Geni sozinha, vocês podem ir lá ajudar. E tal. Mas depois ela riu do que o coisa tava dizendo ali. E aí, para a área interna, o Guipa definiu que seria o Caio e o Breno. E aí o Caio ficou puto com essa atribuição. E ele não escondeu isso de ninguém, né? Ele já ficou ali puto na hora. E a Tati começou a rir ali. E aí o Breno também ficou mais ou menos ali, né? O Breno levou até de boa. Mas a Tati começou a rir ali na hora. E aí depois eles definiram a Lisiane e o Bruno para cuidarem da área externa. E aí a Lisiane começou a rir disso e tal. E aí pronto, depois disso aí todos eles riram e acharam estranho, né, essas atribuições aí que o Guipa fez e tal. Só que o Caio tava puto. Coloque puto aí, e ele reclamou com o Felipe, disse, mas por que tu não bateu o pé? Por que tu não falou isso e tal? E aí o Felipe revelou, não, foi um acordo que eu fiz com ele, ele queria fazer as atribuições aqui e deixou que eu fizesse a indicação lá no consenso, então eu aceitei, ora. Ele queria movimentar a casa, eu concordei com ele que tá na hora da gente movimentar a casa, então tá tudo certo. Então ele ficou puto, o Caio tava puto da vida com isso. E aí depois o Felipe mandou, então vai lá se resolver com o Guipa, vai lá conversar com ele, isso aí é problema seu com ele, não me envolve nisso. E tava puto. E aí depois o Caio foi lá conversar com o Guipa. E aí eles foram lá na despensa, e aí o Caio reclamou com o Guipa porque ele tinha que dividir as tarefas dele com o Breno. Lembrando que antes, né, só estava esquecendo dessa informação, ele estava aqui com o Caio, e aí o Felipe falou, mas você não consegue ser profissional? Tu não consegue assim, olha, chegar com o Breno e dizer, olha, Breno, tu vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Faça a tua parte, que eu faço a minha parte, tu faz, a gente nem precisa se encontrar aqui, a gente nem precisa se encontrar, pronto, acabou. E aí tu não consegue ser profissional a esse nível? Então, tu não tem que reclamar, não tem que fazer isso. E aí o Caio disse que sim, ele conseguia. Então, assim, não havia motivos, inclusive, para o Caio reclamar disso. Mas vocês sabem, o Caio quis reclamar e ele foi reclamar. E aí quando ele chegou lá na despensa para conversar com o Guipa, ele não gostou nem um pouco assim. Aí ele até falou, olha, tu nem era a minha opção, eu nem estava pensando, o meu voto para a zona de risco estava em aberto, mas depois dessa, você já começou mal comigo, assim, ele meio que já chegou com uma ameaça. E aí o Guipa falou assim para ele, eu já sei que eu vou para a zona de risco, cara, então não vem com essa para cima de mim, já sei que eu tô na zona de risco mesmo, então tá de boa. Fala aí o que tu tem pra falar comigo e tal. Eu achei, assim, meio soberba a forma como o Caio abordou o Guipa nesse sentido. Por que é soberbo, gente? Por que eu aponto que é soberba do Caio? Porque o Caio, basicamente, não entende que isso é um jogo onde as conveniências dele não vão ser atendidas.
Não é porque ele tem uma treta com o Caio que ele vai com o Breno, que ele vai ser poupado de estar com o Breno. Não, ao contrário. Ele vai ter que estar com o Breno, ele é obrigado a estar com o Breno. É obrigado a estar ali com o Breno. Ele não tem para onde fugir. Então, obviamente que adversários do jogo vão explorar isso. E ele tem que entender que é assim que funciona um reality show. Não é porque ele não gosta do Breno, não é porque ele tá ali tendo uma treta com o Breno, que ele vai agora, neste momento, ter assim que dizer que não vai cumprir tarefas, que não vai fazer as coisas. E o Guipa até falou para ele, tu pode fazer a coisa num horário e ele faz no outro. O que uma coisa impede a outra? Não impede nada. Mas o Caio, ele acha que as pessoas ali dentro têm que fazer as coisas cumprindo as conveniências dele. E não é assim que funciona. Não é assim aqui fora, na vida real, imagina lá dentro no reality show. Então ele assim meio que ficou chateado. Então ele perguntou pro Guipa e queria entender o porquê. E aí o Guipa falou que não, isso era uma estratégia que ele estava montando, que era a estratégia de jogo dele. E aí o Caio disse que não estava entendendo que estratégia de jogo é essa, porque na visão dele o que o Guipa fez era banalizar as responsabilidades, que o Guipa estava banalizando o jogo, que o Guipa estava banalizando todas as responsabilidades e atribuições domésticas do jogo, da atribuição que eles têm que fazer lá dentro e tal. É sério, é por isso que as pessoas dizem que o Caio ele é muito soberbo, porque o Caio ele acha que ele sabe de tudo, o Caio acha que ele sabe muito mais do que as outras pessoas e ele não sabe. Então o Caio ele basicamente age de uma forma muito soberba. E ele acaba criando um ranço muito grande para cima dele sem necessidade alguma. Ele acaba trazendo isso para cima dele sem necessidade alguma. Igual que aconteceu com a Edilane. A Edilane foi puxando esse ranço para cima dela sem necessidade alguma. Não havia a menor necessidade da Edilane ter comprado uma briga que não era dela. Não havia a menor necessidade da Edilane ter comprado toda aquela confusão com a Lisiane, por exemplo. Ela podia ter tirado mais proveito e ter sido aliada da Lisiane do que comprado uma briga lá, se juntado com o Caio, e aí ela poderia ter se dado bem melhor nesse jogo do que ela se deu ali ao se aliar com o Caio. Ela se deu mal na grande conquista muito por causa do Caio. Não foi só por causa do jogo precipitado que ela fez, não. Ela se deu muito mal por causa dele também. O Caio, ele acha que as pessoas ali dentro têm que servir as conveniências dele. Mas o jogo não é assim, o jogo não funciona dessa maneira. E ele precisa ser lembrado, aliás, que o jogo não vai ser de acordo com as conveniências dele, tá? Então, muita gente que gosta do Caio, preste atenção nessas coisas. O jogo não vai ser de acordo com as conveniências dele, como não é de acordo com as conveniências de ninguém. Isso funciona na vida real e funciona lá dentro do reality show também. Então, assim, o Guipa já meio que tacou o foda-se pra ele. Foda-se. Sei que eu vou pra zona de risco mesmo. Não adianta tu dizer que o teu voto tá em aberto, porque eu sei que eu vou pra zona de risco. Sei que tu vai votar em mim, então foda-se. Tô cagando pra você. Quis mesmo te colocar pra fazer aí a atribuição de limpar mesmo a casa aí junto com o Breno. Foda-se, te vira. Dá o teu jeito aí. Eu tive que fazer quando me colocaram na primeira semana ali para fazer a atribuição. Eu tive que aprender, não fui lá e aprendi. Tive que fazer lá com os meus adversários. Fui lá e fiz, porque que não pode fazer? Então, assim, ele joga muito isso na cara também do Caio. E eu achei, assim, interessante a forma como ele faz isso, né? Então, assim, eu acho que o Caio, ele vai... Quando ele sair desse programa, eu acho que quando ele se assistir... Talvez não no primeiro momento, mas lá na frente, quando ele se assistir, ele vai perceber o quanto ele foi soberbo aí dentro. E ele só tá se segurando na grande conquista por causa do Lucas. Se não fosse o Lucas, vocês podem ter certeza que ele já teria saído. Porque essa atitude dele é realmente... Quem ainda não tinha enxergado o Caio como soberbo, eu acho que depois dessa atitude já enxergou, né? Porque o cara realmente tá chato. E aí depois disso, né...
foi liberado o quarto dos donos. E aí, né, montaram ali o quadro ali dos donos, o quadro ali com as fotos de quem pode entrar e tal. Guipa, Felipe, Lucas Jalbu, Tati, Hideo. E aí eles entraram, comemoraram ali e tal. Estavam todos felizes porque entraram ali no quarto e tal. E aí eles falaram de jogo, comentaram ali, como inclusive a Tati riu ali e disse, né? Por que essas escolhas foram feitas desse jeito e tal? E aí o Guipa falou, né? Não, eu queria movimentar o jogo, queria movimentar a casa, queria mostrar pra eles que sim, tá na hora da gente dar uma mexida nisso aqui. E aí até o Felipe falou, não, filho, eu também aceitei essa sugestão do Guipa até pra saber em quem a gente pode confiar aqui dentro. Porque se a pessoa levar pro coração, significa que essa pessoa não é confiável, significa que essa pessoa então vai lá na frente tacar a faca nas nossas costas. Então a gente também precisa saber como é que essa pessoa tá jogando, a gente precisa saber disso. E sim, verdade, é um jogo que você precisa saber como as pessoas estão andando, é um jogo que você precisa saber como as pessoas estão fazendo. Imagina então, por exemplo, o Caio. O cara coloca o Caio, e aí o Caio fica puto. Aí lá na frente o Caio leva isso pro coração. Aí lá na frente o Caio mete uma nas tuas costas. Então você já sabe que você não pode confiar no Caio. Você já tá sabendo, desde já então, que você já observou, não dá pra você confiar nele. Então a estratégia que o Guipa e o Felipe tiveram foi uma estratégia muito boa. É uma estratégia assim que acaba desvendando quem é quem ali dentro. Então eles realmente mostraram ali, ele disse que fez isso ali justamente para causar essa movimentação. E a Tati disse, foi uma estratégia engraçada, mas ao mesmo tempo é uma estratégia que faz bastante sentido. Bote sentido nisso, tá? Muito sentido. E acaba funcionando. E vai funcionar bastante lá na frente. Basta eles darem alguns dias para isso começar a se mostrar. Mas eu tô doido para ver aí o novo barraco entre o Felipe e... entre o Caio e o Breno, né? Porque isso vai acontecer. Inevitavelmente, isso vai acontecer, viu? E eu também tô, assim, achando quem será que o Breno... Quem será, aliás, que o Felipe vai querer mandar pra zona de risco, né? Eu ainda tô achando, assim, que em consenso com o Guipa, eles vão acabar mandando o Rambo. Porque eles já estão meio que putos com o Rambo. Né, eles colocaram o Rambo ali para ajudar a Dona Geni e o Rambo cagou para a limpeza da cozinha, cagou para a limpeza, o asseio das coisas ali. Então eu acho que quem vai para a zona de risco vai ser o Rambo. E o Rambo, né, já inventou uma fofoca enorme ali, então tipo, isso meio que vai confirmar as coisas. E aí vai ser uma zona de risco de Rambo versus Guipa. E aí vocês já pensaram se nessa zona de risco Rambo versus Guipa o Rambo sai eliminado? Olha, vai ser interessante de ver isso acontecer, hein? Vai ser interessante. E aí depois, lá na sala, o Rambo tava conversando ali com o Bruno, com o Caio e com a Tati, que ele ouviu dizer que o Guipa tava doido para colocá-lo na zona de risco, que não abre mão de indicá-lo, que ele tava doido, mas doido para cair na zona de risco e tal. E aí o Bruno disse que eu não sei se isso vai acontecer, eu acho que não tem nem chance disso acontecer e que provavelmente quem vai ser o indicado para ir para a zona de risco vai ser justamente ele e não o Rambo. E aí a Tati, enfim, a Tati estava no quarto dos donos ali junto com o Guipa, o Albu e o Hideo e o próprio Felipe, e ela ouviu a estratégia do Guipa. O Guipa falou que ele não pretende indicar o Bruno. Inclusive, ele falou ali no quarto, naquela cena do quarto, que ele prefere, inclusive, manter o Bruno até o final. Que o Bruno é o top 3 dele, porque afinal ele e o Bruno, por mais que sejam adversários, o Bruno respeita ele e ele respeita o Bruno. Que o Bruno pode brigar com ele, ele briga com o Bruno, mas os dois mantêm o respeito um pelo outro. Mas o Rambo não. O Rambo não respeita ele. O Rambo ultrapassa o limite do respeito. Então ele prefere ter um embate mais sério e mais duradouro com o Bruno do que com o Rambo.
Então o Bruno acha, na visão dele, que ele vai ser o indicado direto. Só que aí o Rambo falou, junto com a Tati, que provavelmente também não vai ser o Bruno que vai ser o indicado pelos donos. E aí, logo depois, né, que a Tati não contou tudo que ela ouviu lá no quarto, ela contou uma parte. E aí, depois de saber esta parte aí, o Rambo já ficou revoltado porque ele disse que o Guipa tá manipulando o Felipe lá na liderança da semana. E aí ele disse assim, meu Deus do céu, o Guipa já tá ali manipulando e o Felipe já tá caindo em cima e tal. E aí ele disse que ouviu o Guipa falar que já sabe que vai para a zona de risco pela votação da casa e que por isso ele quer ter autoridade para mandar na mansão e tal, que ele ia mandar mesmo ao longo da semana e que o Felipe já caiu na dele e tal, que o Felipe já aceitou cair na dele e tal, então que o Felipe era muito esperto por ter aceitado isso, porque assim escapava da zona de risco e tal. Mal sabe ele, né, que o Felipe não ia ser tão passivo assim de aceitar uma coisa dessas. Então, assim, eu acho que o Rambo também tá alucinando demais na teoria dele. Enfim, o Rambo, eu acho que quem vai pra zona de risco vai ser ele. Mas não vai ser por esse motivo, vai ser pelo motivo dele ser sujo mesmo. E sujo literalmente, tá? Eu tô falando literalmente, o cara é porco, o cara não toma banho. O cara não se limpa, o cara não lava, não faz o mínimo ali. Eu acho que ele não entendeu o porquê que o Guipa colocou ele ali do lado da dona Geni. Foi proposital, acho que ele não entendeu porque que ele foi colocado para lavar numa função de lavar uma louça. É exatamente para isso, gente. Para você ter uma desculpa ali para indicar o cara. Porra, a Kátia passou um tempão aqui dizendo que tu era porco. E aí agora eu vou te colocar numa função que tu vai lavar a louça. E tu vai passar a semana inteira sem lavar. O que é que eu vou fazer pra te indicar? Tô te dando aqui a justificativa. Te coloquei pra lavar a louça, tu não lavou a louça. Então tá aí a justificativa. Tu é um porco, sujo, não sei o quê. E o trabalho que a gente deu pra você fazer, você não fez. Tá aí. O cara é burro que ele não prestou atenção nisso. Ele só prefere acreditar nas teorias dele, né? Enfim, eu acho que os dois vão indicar o Rambo, não vão indicar o Bruno. O Bruno vai ficar lá pra frente, o Bruno é mais lá pra frente, não vai ser agora. E aí, depois disso aí, né, ficou lá só o Breno, a Lisiane, a Tati também ficou conversando com eles ali e tal. E aí eles foram avaliar sobre a eliminação da Kátia, ficaram ali fazendo várias teorias sobre o que levou à eliminação da Kátia. E aí o Breno disse assim que a Kátia, por mais que ela fosse uma participante que tivesse ali uma presença forte na casa, faltava a ela um posicionamento, que às vezes ela preferia se abster de várias coisas e que quando ela era chamada a se defender, ela praticamente não se defendia e ela não conseguia se resolver e resolver as brigas que ela tinha ali dentro, que às vezes ela se entortava com as palavras dela e que às vezes ela queria dizer uma coisa, mas na verdade ela queria falar outra, que às vezes ela queria fazer uma coisa, quando na verdade ela queria fazer outra e tal, quando ela queria falar para uma pessoa, quando na verdade ela estava falando com outra. Sabe quando você quer mandar uma indireta, mas você não tem coragem de falar diretamente? É nesse sentido aí que o Breno estava falando. E aí a Tati Pink falou que obviamente não foi só por causa disso, né? Que teve uma série ali de coisas que aconteceu ao longo da trajetória da Kátia que culminaram com a eliminação dela. Obviamente também que a Tati não tá errada na avaliação dela. Mas eu acho assim que o Breno foi mais certeiro na hora ali de dar assim o motivo principal do porquê que a Kátia foi eliminada. A Kátia foi eliminada exatamente pelo fato dela não se posicionar muito. A Kátia era vista como planta. E eu vi vários comentários ali no X, onde as pessoas diziam assim, mas Kátia planta? Como assim Kátia planta? Eu fui perguntando assim dessas pessoas, vocês estão vendo a grande conquista? Porque a Kátia é uma planta, gente, a Kátia é uma planta.
A Kátia ela passou, assim, 2 meses do programa, praticamente, sem aparecer. 2 meses sem falar nada. 2 meses ali, uma ou outra briga que ela aparecia. 2 meses, um ou outro problema que ela aparecia ali e tal. Mas grande parte da participação dela ali era nada. Era só uma ou outra tretinha, mas, assim, ela dava a impressão que ela não queria realmente estar ali. Então, o grande problema dela... Desculpa, clima seco. E aí o grande problema dela era justamente esse. Ela dava essa impressão de que ela não queria estar ali de fato. Então pra que assim a gente dizer? Ela era uma planta? Ela era uma planta. Das mulheres ali, as poucas que sobraram, né? Que agora só sobraram quem ali de mulher? A Dona Geni, a Tati, a Dona Geni, a Tati, a Anaí. E se eu não tô esquecendo mais alguém aí de mulher, né? Porque tinham 6 mulheres e eu acho que agora só sobraram essas 3 mesmo aí, né? Se eu não tô esquecendo de nenhuma. A Lisiane. São só essas 4 aí que sobraram de mulher. O resto já foi tudo eliminado. E a maioria das mulheres que foram eliminadas aí era tudo planta. Tudo planta. Exceção aí da Baronesa, tá? A única exceção aí de mulher que foi eliminada da Grande Conquista foi a Baronesa. Ela não era planta, mas ela caiu na zona de risco errada. E aí depois o Breno começou a falar sobre a Dona Geni e tal. E aí ele começou a detonar a Dona Geni. Ele disse assim que ele acha que ele não consegue mais acreditar na Dona Geni, que ele não consegue achar a verdade na Dona Geni. Inclusive ele falou que ele acha que a Dona Geni ou é uma mulher de 48 anos de idade ou é uma criança, porque ela se chateia com tudo que falam com ela, tudo que dizem pra ela. Inclusive ele fez até essa pergunta: ela é uma mulher de 48 anos ou é uma criança de 4? Porque ela basicamente fica chateada com tudo que dizem pra ela, com tudo que falam pra ela. Se apontam alguma coisa ruim dela, ela começa a chorar. Se falam alguma coisa errada que ela fez, ela começa a chorar e tal. Então, ela é o quê? A Dona Geni é o quê? É uma mulher de 48 anos? Ela é uma criança de 4? Uma adolescente que não aceita ouvir verdades, que não aceita ouvir quando tá errada? Então ele tava realmente chateado, né? Ele tava muito puto ali. E ele já tem uma treta com a Dona Geni. Então isso vai acabar também norteando ali algumas coisas. E o fato do Fernando ter voltado da zona de risco também vai ajudar muito o Breno e outros ali que já veem a Dona Geni como uma planta, como alguém que só tá se segurando ali pelo fato de ser a pessoa mais velha da casa. Porque ela tem 48 anos, é de fato a pessoa mais velha ali dentro. Então, por ela ser a mais velha, por ela se colocar neste lugar de mais velha, inclusive, porque ela parece ser uma senhora de idade, quando na verdade ela não é, mas ela se coloca nesse papel. Então as pessoas têm um certo receio de indicar, um certo receio de apontar, tem um certo receio de falar verdades na cara dela. Então ela vai se segurando nesse receio. Mas uma hora vão ter que apontar, não tem jeito, né? Uma hora vai ter que falar as coisas na cara dela. Então ela já tem aí uma certa treta com o Breno, ela já tem uma certa treta ali com a Anaí, depois de hoje, né? Então ela já tem uma certa treta aí que vai começar a crescer nos próximos dias. E aí depois o Breno começou a perguntar assim pra Tati sobre a zona de risco e tal. E aí ele acredita que ele vai e tal, mas depois ele falou que pelo Guipa ele acha que ele não vai. E aí ele também disse que pelo Felipe ele também acha que ele não vai e tal. Mas ele acha que ele pode ir pelos votos da casa. E aí lá no quarto dos donos, tava lá o Felipe e o Guipa, e eles estavam conversando sobre a briga do Caio e do Breno. E aí o Guipa tava meio que irritado com isso, tanto que ele falou que era um monte de playboy besta que fica arrumando treta desnecessária, pauta desnecessária, mesmas pautas desnecessárias, arrastadas, disse o Guipa. E é verdade, gente, tá muito arrastado, isso tá chato. Assim, quantos vídeos aqui no Faropop que a gente tá fazendo nessa cobertura da Grande Conquista aqui, aonde eu venho reclamando pra vocês que tá chato demais
essa repetição, esse padrão que eles estão desenvolvendo lá dentro, as mesmas pautas que não andam, as mesmas histórias ali, o mesmo barraco pelos mesmos motivos. Tá chato pra... Assim, não quero nem ter que falar essa palavra, mas tá chato pra caralho. Chato pra caralho, assim, tá demais. E aí até o Felipe respondeu assim, que tá tão chato isso, e ele disse que nem ele aguenta mais essas coisas, que nem ele aguenta mais ter que ver isso, que quando ele vê isso acontecer, ele meio que se afasta já, e que nem o público aqui fora deve estar mais aguentando a treta entre os dois. E sim, o Felipe tem razão. Até o Felipe que tá lá dentro conseguiu ver coisas que o Caio e o Breno não estão vendo. Até o Felipe e o Guipa estão assistindo isso, que estão lá dentro, ao vivo, acompanhando, sabem que a gente aqui fora não tá mais conseguindo entender, não tá mais gostando de assistir isso. Não tá, gente, tá chato, é chato demais se ouvir mais do mesmo. Se ainda fosse briga por outros motivos, ainda ia, mas não é por outros motivos, é pela mesma coisa e tal. É pela mesma coisa, ai, é aquela coisa, Caio, Breno, ai, eu não gosto de você, não sei o quê, você me chama de soberbo, não sei o quê, soberbo é você, não, soberbo é você, não sei o quê, me respeita, você não é homem, eu sou homem, não sei o quê, é chato pra caralho. E o Caio precisa aprender a ser um pouquinho mais maduro para lidar com essas questões. Me parece que ele não sabe lidar muito bem quando alguém chama ele de criança, né? E aí depois disso, né, hoje de manhã, acorda lá o Felipe e o Guipa. E aí os dois se deparam com a louça suja na pia da cozinha. E aí eles já acordam e ficam putos com isso. Porque já tá ali, né? Colocaram o Rambo e colocaram a Dona Geni para cuidar da cozinha. A Dona Geni dorme cedo, então ela não ia lavar a louça. Mas elas sabem que o Rambo dorme tarde e que o Rambo poderia lavar esta louça. Então, o primeiro problema desta nova gestão já apareceu. Justamente a falta de limpeza. E aí, pronto. Os dois viram que tinha as panelas... travessas sujas de salpicão de frango. E aí os dois começaram a reclamar disso. E aí eles combinaram de limpar ali, que eles iam limpar e lavar isso, e depois iam chamar todo mundo para fazer uma reunião sobre isso, né? Porque não tava legal. Aí a Lisiane e o Breno já tinham avisado para eles que isso tava acontecendo lá dentro também e tal. E aí o próprio Breno também tinha falado para eles que ele já tinha lavado alguns desses itens, porque ele já tinha visto isso acontecer várias outras vezes ali dentro. A Dona Geni também apareceu ali e disse que ela também já teve que lavar várias outras vezes essas mesmas coisas, porque ela já viu isso acontecer várias outras vezes ali dentro. Então tá muito chato. É sério mesmo. É assim... E é muita falta de educação, né? Se fosse na sua casa, eu não sei vocês, mas pelo menos na minha casa, eu não gosto de dormir e deixar louça suja na pia. Por várias razões, mas a principal é porque eu não gosto de acordar e encontrar uma pia, uma montanha de louça suja para lavar. Eu prefiro deixar tudo limpinho ali quando eu acordar e ver ali que tá tudo arrumadinho e tal. Dá uma satisfação, inclusive, ver que tá tudo arrumadinho e tal. Mas se fosse numa casa coletiva, a mesma coisa. Eu não ia gostar de acordar e ver tudo aquilo sujo. Porque é uma questão de educação. As pessoas estão ali dividindo o mesmo espaço com você e tal. E aí o Guipa e o Felipe combinaram de que eles iam lavar a louça, mas iam chamar os colegas para fazer essa reunião, para eles lavarem. E aí depois eles também prometeram que iam colocar o Rambo na linha, que eles iam chamar o Rambo para fazer a lavagem da louça, que o pessoal da noite também ia ter que se comprometer com a limpeza, que eles não iam poder deixar a louça suja quando eles ficassem a noite toda acordado aí e tal. E aí até o Guipa falou que ele ia acordar o Rambo se fosse necessário para ajudar na limpeza, para ajudar nas tarefas domésticas, para limpar as coisas ali.
Inclusive, né, ele estava ali e até o céu ele foi pedir ajuda para fazer essa fiscalização. Ele chamou o céu ali e disse assim que eles precisam fiscalizar. Ele chamou o céu e disse que eles precisam trabalhar juntos nas tarefas da casa, que o céu poderia ajudar ali a dona Geni e tal, quando percebesse que a dona Geni estava fazendo muitas coisas na cozinha, que ele poderia verificar onde estava o Rambo e avisasse o Guipa ou avisasse o Felipe, que aí os dois iam lá, iam atrás, iam chamar o Rambo para fazer a atribuição dele, e que o trabalho dele seria justamente esse, avisar quando alguém estava descumprindo alguma coisa. E aí o céu até concordou em fazer isso, que o céu não precisava nem dizer o nome, quem era, que era ele que estava fazendo isso. Mas se ele queria ajudar a mãezona, como eles estão chamando a dona Geni, essa era uma forma que eles tinham de fazer isso, tá? Então, assim, ele já meio que se comprometeu ali em ajudar. Vai ser interessante ver, né, quando o Rambo descobrir isso. E aí, depois que eles lavaram ali, a dona Geni foi começar a preparar o café da manhã. E aí ela estava falando ali, né? Ela estava dizendo que muita gente ali dentro tem muita inveja. Na verdade tinha, né? Ela usou isso no passado. Inveja dela com o Haddad. Haddad não. Com o Caio, da amizade que ela tinha com o Caio. E aí ela disse que muita gente não conseguiu criar relações fortes dentro da casa, como ela conseguiu criar com o Caio. Mas também, né, vamos ser sinceros, né? Eu acho que a dona Geni esqueceu o seguinte. A relação dela com o Caio já vem daqui de fora, já vem da época da Fazenda. Então, assim, tipo, coloque mais, pelo menos quase um ano aí de relação que ela conhece o Caio. Então, assim, não tem como comparar, já que ela conhece o Caio daqui de fora. É diferente quando você conhece alguém daqui de dentro, é muito diferente. Bem diferente, inclusive, né? E ela disse que ela e o Caio não estão mais próximos por causa do tanto de pessoas que ficaram falando sobre eles e tal. E aí o Guipa meio que falou e tal, que lá dentro as pessoas são assim mesmo, as pessoas são maldosas e ficam criando essas coisas justamente para separar e tal, que é assim, que ela compreendesse que esse era o jogo e tal, enfim. E foi levando isso aí desse jeito. Mas depois que a dona Geni saiu ali e tal, o Guipa criticou o Caio justamente por cobrar respeito ali ao emocional dele. E aí ele até falou pro Haddad que ninguém ali dentro é bonzinho, que todo mundo ali tem sim um lado ruinzinho para apresentar. E aí o Guipa afirmou que a conversa que ele teve com o Caio abriu um leque de opções para ele, justamente para ele apontar o Caio nas dinâmicas ali que tiver que apontar. Ele disse que o Caio foi cobrá-lo ali por falta de respeito ao emocional dos colegas, lembrando que a Lisiane surtou no quarto ali dos donos por conta das provocações que ele recebeu quando a Edilane e ela eram as donas e ele era um dos convidados, então que o Guipa desrespeitou o lado dele e tal. Tadinho do Caio, né? Caio acha que só ele sofre ali dentro, que os outros não sofrem, ou então que ele sofre mais do que os outros, né? Tadinho do Caio, tadinho dele, né? Mas enfim, tadinho do Caio, né? Ficou bastante chateado com isso, né? Tadinho dele. E aí veio um dos momentos ali que eu considero assim que foi um dos pontos altos do dia. A dona Geni ironizou a Anaí exatamente porque ela não colabora nas tarefas da cozinha. E deu uma bela de uma debochada. Disse que ela era a melhor ajudante que tinha ali dentro da casa. Ela deu uma... Sério. Foi uma bela de uma debochada em cima da Anaí. A dona Geni disse ali, né, que ela é vista como a mãezona da edição, sabe ali meio que se colocar nesse papel, mas também sabe ali na hora que as pessoas têm que também se colocar no lugar delas. Então ela age mesmo como mãezona.
Ela disse que ficou muito, mas muito incomodada com a Anaí, irritada mesmo, como ela falou, porque a Anaí foi pedir ajuda, aliás, ela foi pedir ajuda para a Anaí, para ajudá-la com coisas ali da cozinha, e a Anaí simplesmente negou. Só que aí, vocês sabem como a dona Geni é. A dona Geni começou a soltar um monte de indiretas ali para cima da Anaí. Só que a Anaí também não é de levar desaforo para casa. Então a Anaí começou a perguntar assim: essas indiretas são para mim? Olha, dona Geni, se tu tem alguma coisa para falar de mim, fala na minha cara. Não precisa ficar mandando indiretinha para mim, não. Não precisa ficar falando assim pelos cotovelos, não. Fala na minha cara. Fala o que tu tem que falar para mim direto ali na minha cara e tal. E aí ela até falou: não, eu acabei de acordar agora e que eu vou fazer outras coisas antes e tal. E que assim, eu não gostei da forma como você me abordou aqui, não gostei, fiquei chateada assim e tal. E aí a dona Geni falou pra ela: não, eu não tô jogando indireta na sua cara não, o que eu tenho pra falar na tua cara eu falo na tua cara mesmo. Vou lá e falo, não tem por que esconder nada de você não. Ia chamar você sim pra fazer algumas coisas aqui, mas você simplesmente virou a cara pra mim e não quer fazer. Então nunca mais eu vou te chamar pra me ajudar na cozinha, nunca mais vou te chamar pra nada e tal. Ela tava puta com a Anaí. E aí a Anaí disse que ela não estava sendo debochada, que ela não estava desprezando a dona Geni, que ela simplesmente só estava acabando de acordar e tal, que ela ainda estava... como uma pessoa está naquele estado, entrando, né, no estado normal ali, depois de acordar, compreendendo as coisas e tal. Só que não me pareceu que a Anaí estava de fato entrando no estado normal, né? A dona Geni estava puta, como vocês estão vendo aí na imagem, e a Anaí estava segurando um gloss aí. Então a Anaí ela já estava meio que no estado de vigília normal. A Anaí já estava se maquiando, inclusive. Então a Anaí ela não quis ajudar de fato a dona Geni porque ela estava se maquiando. Então ela poderia simplesmente ter dito ali para dona Geni o seguinte: olha, dona Geni, eu não vou te ajudar agora porque eu tô me maquiando. Deixa eu terminar de me maquiar, que aí eu vou te ajudar. Pode ser? Talvez se ela tivesse dito isso, aliviaria a barra dela? Não, mas pelo menos dona Geni entenderia. Não ficaria jogando e não teria esse barraquinho aí que rolou entre as duas. Mas o fato de ter rolado um barraco entre as duas, pra mim já mostra o seguinte: olha, as duas aí meio que já não estão mais tão amigas assim, né? As duas aí já vão começar a se votarem. E aí depois, né, não entendem por que as mulheres estão sendo eliminadas aí, né? Os homens meio que se unem muito mais que as mulheres nesses programas. Só quando os homens começarem a se desunir é que as coisas vão começar a... os homens vão começar a serem eliminados. E aí teve uma outra conversa ali do Haddad com o Guipa, e eles estavam comentando ali sobre as estratégias de jogo, como é que o Haddad está enxergando isso aí na formação da próxima zona de risco. E aí o Haddad disse que por mais que ele se dê bem com o Bruno, ele acredita, ele está com um leve pressentimento assim de que o Bruno está planejando algo contra ele e que ele acha que o Bruno vai votar nele. E aí o Guipa disse que ele se colocou à disposição para o que der e vier para defender o Haddad e que sim, ele não pretende colocar o Bruno na zona de risco, que ele não vai fazer isso e tal, mas que ele também não acredita que o Bruno vá votar no Haddad agora. Ele acredita que o Bruno vá votar em uma outra pessoa, dependendo aí do contexto. Mas o Haddad disse que depois que a Kátia saiu, o Bruno teria motivos para votar nele e não em outra pessoa. Então ele está sentindo e pressentindo ali que vai ele e que vai cair ele nessas zonas de risco. E aí depois o Caio foi conversar com o Felipe. E aí nessa conversa com o Felipe, ele mas tava muito puto ainda pelo fato dele ter que dividir a limpeza da casa com o Breno. E aí ele foi lá, ele disse pro Breno que o Felipe, aliás, ele disse pro Felipe, né, que o Felipe podia ter batido o pé,
que o Felipe podia ter dito não pro Guipa, que o Felipe poderia ter se imposto mais, que o Felipe simplesmente poderia ter dito que não aceitava essa estratégia. E aí depois ele falou, mas eu não tenho nada a ver com o teu jogo, tá? Você poderia ter se imposto ali, você poderia ter dito não e tal, mas eu não quero interferir no teu jogo. Entendo que é a tua estratégia, mas eu não queria interferir. Queria, né, Caio? Admito que você queria, sim. Você ficou puto porque você não conseguiu interferir, mas você queria. E aí o Felipe disse assim que ele viu todo mundo ali dentro fingindo que estava gostando dessa decisão e que isso estava falando muitas coisas para ele e tal, muitas coisas interessantes para ele, e que o fato do Caio ter demonstrado que estava insatisfeito com essa decisão já também falava coisas interessantes para ele, já deixava claro para ele, então, que ele não estava fingindo alguma coisa e que ele gosta de ver essa sinceridade das pessoas, que ele gostou de saber que o Caio estava sendo sincero ali em dizer que realmente não tinha curtido o fato de ter que dividir uma tarefa com o Breno e tal, e que essa era uma estratégia que ele também estava fazendo ali, era uma estratégia que ele também estava querendo implantar para saber como é que andavam as coisas na casa. Mas, de fato, o Caio espera mesmo que as pessoas do jogo façam as coisas de acordo com a conveniência dele. Mas não pode ser assim, Caio. E as coisas nunca vão ser do jeito que você quer. Em nenhum lugar do mundo, inclusive, as coisas vão ser do jeito que você quer. Então, se conforme. Não vão ser do jeito que você quer. Não tem nem condições disso acontecer. E aí, o Felipe, depois dessa conversa aí com o Caio, ele foi conversar com a Tati e com o Rideu. E aí, depois dessa conversa, no meio dessa conversa, ele foi explicar como é que tá a relação dele com o Guipa, a convivência dele com o Guipa. E aí ele disse que tá uma convivência boa, pacífica, que o Guipa é uma pessoa realmente fácil de lidar, que o Guipa não tá criando resistência alguma para ele ali dentro, que os dois entraram sim num consenso ali, que essa estratégia de movimentação do jogo foi uma estratégia que o Guipa pensou sim, mas que ele também concordou com essa estratégia, que essa estratégia ali de colocar os rivais para movimentar o jogo foi uma coisa pensada pelo Guipa, que ele aprovou, então ele também assinou embaixo dessa decisão, porque além disso ele queria saber se essas pessoas lá na frente são pessoas que ele poderia confiar ou não. Para além disso, ele também deixou bastante claro que o Guipa deu a única condição dele. Se ele não indicasse o Lucas Jalbu, podia ir qualquer outra pessoa para casa que ele de indicação que ele ia acatar. E aí até o Felipe falou, óbvio que eu também não vou indicar o Haddad, que eu sei que ele é próximo do Haddad, então não vai ser o Haddad também. Não vou colocar o Haddad. Então ele já meio que deixou claro ali que o Haddad também já está meio que protegido. Se o Haddad for para a zona de risco, não vai ser com uma indicação dos donos, vai ser por uma indicação ali dos votos da casa, vai ser pelo poder, mas não vai ser por uma indicação direta, tá? Se isso vier a acontecer. Então foi isso que ele explicou ali. E aí hoje à noite o que foi que rolou? Rolou ali um fundi com um jantar especial que todos eles ganham, né? Esse fundi aí acontece toda sexta-feira à noite e hoje ali foi com vários e vários queijos e proteínas, então eles estavam muito felizes. E aí depois da dinâmica lá com o Rodrigo Faro, o Haddad estava falando ali com o Lucas Jalbu e com o Fernando. E aí, nessa conversa que ele estava tendo com o Fernando, ele estava falando sobre a Anaí, explicando aí que a Anaí se vitimiza, que a Anaí adora esculhambar com as pessoas, que ela adora cair e esculhambar mesmo, mas que quando as pessoas fazem o mesmo com ela, esculhambam com ela, ela se vitimiza, que ela fica ali chorando pelos cantos, que ela se vitimiza, que ela fica chorando. E aí ele disse assim que o comportamento da Anaí não é estratégico, que ela fica esculhambando mesmo, depois ela fica se vitimizando, que ele se sentiu mesmo provocado por ela,
e que ele não acredita nas desculpas dela pra nada, porque ela faz de propósito mesmo, que ela enche o saco de propósito, que ela se senta ali perto para ficar ouvindo a conversa deles de propósito. E aí quando eles cobram isso dela, ela fica calada, não fala nada. Quando eles fazem o mesmo, ela se sente incomodada. E aí ela reclama e tal. Então ele colocou ali numa perspectiva. Ela gosta de se vitimizar, mas quando a gente faz o mesmo com ela, ela acha que ela tem razão, quando na verdade ela não tem. E vamos ser sinceros, ela não tem mesmo. Então, assim, quando ela acha que ela tá abafando no jogo e alguém tá chegando lá e dizendo, olha, eu também tô fazendo a mesma coisa que você tá te desestabilizando e tirando aquela arma daquela pessoa. E aí a pessoa fica desestabilizada. A pessoa fica perdida nesse jogo e não sabe mais o que fazer. E aí me parece, né, porque o Céu também estava bastante puto com o que aconteceu nessa dinâmica do Rodrigo Faro, tá? O Céu, ele disse que ele estava muito chateado com o Haddad de novo, porque me parece, né, pelo que eu entendi, o contexto da coisa é que o Haddad mencionou que o Céu falou alguma coisa sobre a Lu Andrade. E aí o Céu disse assim que ele sabe que ele fez esses comentários sobre a Lu Andrade, ele sabe muito bem disso, e ele disse que toda vez que o Haddad toca nesse assunto, isso dói nele, que ele sabe que ele errou, que ele sabe que ele não deveria ter falado isso lá na vila, e que toda vez que o Haddad fala nesse assunto, isso continua doendo nele, que ele respeita o momento do Haddad, mas que ele não pretende ficar falando nesse assunto o tempo todo. E ele ainda ficou rebatendo o Haddad e tal, e que ele não gosta que o Haddad fique falando nesse assunto. Ele tava puto da vida, né? Pela cara dele que vocês estão vendo aí, ele tava puto. E aí o Fernando disse assim, olha, não é bem assim, talvez assim você tenha falado de fato alguma coisa que tenha puxado um gatilho no Haddad e tal. Mas aí o Céu comparou a situação dele com o Haddad à própria situação do Fernando com a Anaí, de que o Fernando acusa a Anaí de persegui-lo. Então ele meio que falou, olha, o Haddad está me perseguindo, pelo mesmo motivo que a Anne está te perseguindo também. Então ele colocou nessa perspectiva aí. Então tá meio que assim... eu acho que é uma comparação que não cabe, mas ainda assim ele tentou botar essa aí pro Fernando, ele meteu essa no meio. Eu vou ser sincero pra vocês, uma comparação que não cabe, é uma comparação que não faz o menor sentido. Apesar disso, né, eu acho que o Fernando não caiu muito nessa explicação dele. No fim, o Fernando ganhou o poder lá no Rodrigo Faro, mas a gente ainda não sabe que poder é esse que ele ganhou. Me parece aí que vai ser alguma coisa que vai mexer aí na zona de risco. Mas a gente vai descobrir isso no domingo. Fora isso, gente, a grande conquista mesmo assim, pelo menos até esse momento, né? Não rolou muita coisa. Pensei que ia ter barraco depois do Rodrigo Faro, não teve barraco. Todo mundo foi dormir cedo. E até esse momento que eu tô falando com vocês, todo mundo já tá dormindo. Então... é isso aí que eu tenho para contar para vocês do que aconteceu nessas últimas 24 horas. Amanhã, gente, próximo vídeo, aliás, a gente tá de volta. A gente te conta mais um pouquinho aí do que aconteceu nessas últimas 24 horas aí. Vamos ver se rolou aí algum barraco entre o Breno, entre o Caio. Se vai ser mais do mesmo e tal. A gente te conta isso com mais e mais detalhes amanhã. Ó, beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.